Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e o seu dia de uma forma poderosa e extraordinária. Eu creio que Deus ele está contigo, tá certo? Ainda que pessoas que você achava que poderia contar desapareceram, são ligações que não são atendidas, mensagens que não são respondidas, creia que Deus ele está com você. Ele é aquele amigo que nós podemos contar em todas as horas e momentos. Eu sou o pastor Felipe e através desse vídeo eu quero trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração e quero orar por você. Por isso, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, tá bom? E nos comentários deixe o seu pedido de oração, que no final do vídeo nós vamos estar consagrando a água, já prepara também aí o seu copo com água e vamos estar orando por você. Quando terminar o vídeo, no final do vídeo, eu peço que você compartilhe com seus contatos do WhatsApp, compartilhe nas redes sociais, para que Deus venha trazer mais almas a esse canal e o nome do Senhor se glorificar. A mensagem da parte de Deus ao nosso coração está no livro de Gênesis, capítulo 21. E a partir do versículo 15 diz assim, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um arco, ou de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. De quem a palavra de Deus está falando? De Agar. Agar, ela tinha um filho chamado Ismael e ambos estavam no deserto. E no deserto, como você talvez já viu por meio da internet, rede social ou até mesmo através da televisão, é um lugar onde você só vê dunas de areia, Areia em grande quantidade, uma temperatura muito alta, um sol escaldante e é um lugar árido, onde você vê a sequidão e também não vê ninguém. Dificilmente você vê alguém morando no meio do deserto ou no meio do nada, como nós costumamos dizer. E ela estava ali com o seu filho e a palavra de Deus diz que a água do odre, que era o recipiente que estava a água, acabou. A água tinha acabado. E para não ver o seu filho morrer, a palavra de Deus diz que Agar coloca o seu filho debaixo de um arbusto para não ver morrer. E a Bíblia diz aqui que ela levantou a sua voz e chorou. Ou seja, essa atitude que Agar tomou foi em meio ao desespero. E nós temos que ter muito cuidado quando estamos desesperados por causa de uma situação que estamos passando ou enfrentando. Eu sei que o que Agar estava passando era muito doloroso, muito difícil, porque um adulto, ele ainda suporta ficar uma quantidade de tempo maior sem beber água. Não que nós não precisamos, sim, precisamos. Porém, o nosso corpo suporta. Mas uma criança, ela não tem o mesmo organismo que um ser humano tem. Então, quando a criança tem o desejo de beber água, a água tem que estar ali para poder ser dada e a criança matar a sede. E acabou-se a água do odre. O que ela ia fazer diante dessa situação? Ela sabia muito bem que ela ia morrer e também o seu filho. Então, para não ver a criança morrer, ela coloca uma atitude desesperada, em desespero, coloca debaixo do arbusto e ela começa a chorar. Porém, no versículo 17, diz assim, Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Glória a Deus. Observa que a palavra de Deus diz que Deus ouviu a voz do menino. Pastor Felipe, mas por que Deus não ouviu a voz de Agar?
Porque Agar estava desesperada. Quando ficamos desesperados, queremos resolver as coisas sem refletir, sem pensar, nós impedimos o agir de Deus na nossa vida. E certamente a criança não sabia o que estava acontecendo naquele momento, não entendeu muito bem a atitude de sua mãe, mas a palavra de Deus diz que Deus ouviu a voz do menino, porque a criança não tinha como estar desesperada devido ao não saber, ao não ter o conhecimento do que estava passando. E Agar sim, Agar estava desesperada. E a palavra de Deus continua dizendo no versículo 18, assim, olha o que o anjo disse: ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu um poço de água. Pastor Felipe, Agar, ela era cega? Ela não enxergava? Ou tinha algum problema na sua visão? Não. Qual era o problema que tinha na vida de Agar? Ou o que tinha nos olhos dela realmente? Existe um tipo de cegueira chamada cegueira espiritual. Pastor Felipe, o que é uma cegueira espiritual? Eu tenho a certeza que você que está aí do outro lado já se deparou com problemas. E você olha ao seu redor e você não vê saída, não vê solução. Existe solução? Sim, em Deus existe, porque nada para Ele é impossível. Porém, por exemplo, o que causa uma cegueira comum nos olhos? Miopia, catarata, glaucoma, a pessoa vai perdendo a visão. Existe também uma causa para a cegueira espiritual. E qual foi a causa? O desespero. Ela estava ali, não conseguia enxergar a providência de Deus na vida dela. Porque Deus tinha uma promessa na vida do filho dela. Deus tinha uma promessa na vida de Ismael. Então, naquele momento, ela olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, mas Deus estava ali. Como Deus está com você também. Você deve estar olhando ao seu redor, está desesperada ou desesperado, mas Deus está contigo. E Deus está abrindo os seus olhos. Eu vou orar hoje para Deus abrir os seus olhos espirituais, para que você enxergue o socorro de Deus, a providência, uma estratégia de vendas para você que trabalha com vendas, porque talvez o seu comércio está amarrado. Eu vou pedir para Deus abrir os seus olhos para você ver aquelas pessoas que estão ao seu redor que não são sinceras, que agem de uma forma falsa, de uma forma mentirosa. Na sua frente tem um tipo de postura, mas por trás tem outra. Deus vai abrir os seus olhos, porque quando Deus abriu os olhos de Agar, ela viu o quê? O poço de água. Amém? E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz. No versículo 20 diz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Ou seja, eles sobreviveram. Deus estava ali com aquele rapaz. Deus tinha uma promessa na vida dele. Mas o desespero da mãe impedia Deus de trabalhar e agir naquele momento. Então vamos orar. Eu vou pedir para Deus consagrar a água. E eu quero que você beba da água, mas também que você use um pouco da água para lavar os seus olhos. E eu tenho a certeza que toda cegueira espiritual vai cair por terra. E tudo aquilo que está causando essa cegueira vai desaparecer da sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Deus poderoso, graças eu te dou e eu te glorifico por tudo que o Senhor tem feito. Até mesmo pelas lutas, pelas batalhas que temos enfrentado. Porque o teu servo, o apóstolo Paulo, ele aprendeu naquele momento em que o Senhor permitiu uma situação que ele denominou de espinho na carne, ele aprendeu a sentir prazer nas perseguições, nas injúrias, nos sofrimentos. E quantas vezes nós só damos graças ou só te glorificamos quando
estamos enfrentando uma fase boa em nossa vida, quando as coisas saem da forma que esperamos, mas quando estamos enfrentando um deserto, começamos a reclamar, a murmurar. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Nos ensina a te servir verdadeiramente. Eu te apresento agora a vida de todas as pessoas que acompanham esse vídeo agora, nesse momento. E eu peço, meu Deus, assim como o Senhor abriu os olhos de Agar, abre os olhos desse homem, dessa mulher. Não permita que ele ou ela seja enganado. Não permita que essa pessoa, Pai, ela não veja a saída, a solução para os seus problemas. Não permita, Pai, que essa criatura, ela olhe ao seu redor e fique triste por não ver aquilo que deseja. Pois eu sei que tem pessoas que desejam ver o milagre, a libertação da família. E eu creio que o Senhor, abrindo os olhos espirituais, essa pessoa ela verá os milagres que ela espera. Ela verá o teu agir. Ela verá a tua providência, assim como Agar viu aquele poço. Se ela viu é porque estava próximo a ela, porém a cegueira espiritual a impedia. Deus poderoso, consagra com teu poder esta água, e quem beber dela e lavar os seus olhos, meu Deus, que receba visão, visão de crescimento, visão de prosperidade, visão, meu Deus, de bênçãos, de milagres. E quem beber também receba a manifestação do teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu vou tirar aqui o meu óculos e vou derramar aqui um pouco da água, lavar os meus olhos, e eu peço que você faça isso, e eu vou beber um pouco da água. Beba também aí do outro lado. Segunda-feira nós retornaremos, com um vídeo aqui no canal. Compartilhe, tá bom? Vamos semear a palavra do nosso bom e maravilhoso Deus. Forte abraço a todos.